Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo evangélico. A gente está dando continuidade no estudo do livro Pão Nosso, né? A gente já está no capítulo 84 e o tema de hoje é muito interessante. Ah, levantando mãos santas. Olha que interessante esse estudo de hoje. Então vamos todo mundo adentrando, sentando confortavelmente. Não esqueçam de pegar água para ser fluidificado tanto para você como para seus entes queridos. E assim a gente vai aí tendo conhecimento evangélico. Boa noite, Dei, seja bem-vinda. Você tá bem? Saudade sua, do pessoal. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Mas graças a Deus eu tô aqui agora novamente. E a gente hoje vai dar um upzinho aí no estudo, tá bom? Boa noite, Regina Mubará, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, gosto de ver vocês aí. Isso aí, é muita alegria. Como vocês estão, né? Porque a gente faz tempo que a gente não aparece, então a gente não sabe como andam as coisas. Angelina, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver quem tá mais aqui para eu dar boa noite. Totti, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vindo. José Nilson, seja bem-vindo. Otília Colombo, seja bem-vindo. Meu querido Eric e Meire, sejam bem-vindos. Marilene, seja bem-vinda. Dailton, seja bem-vindo. Pessoal, só aí, ó, só alegria. Décio, meu querido amigo, seja bem-vindo. Elza, seja bem-vinda. É, faz um tempo que eu não apareço, por isso. Fico contente por ver vocês aqui. Deixa eu ver quem mais entrou para eu dar boa noite. Isso aí. Tudo bem, Marilene, com você? Você tá bem? Boa noite, Airan. Seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Então, os recadinhos que a gente vai dar agora no momento a Casa do Caminho ela está fechada porque a gente está fazendo a mudança. Então isso leva tempo e leva algumas mãos de obras em relação a isso, pintura, organização. Quem puder comparecer na casa lá para auxiliar a gente para fazer a mudança, seja bem-vindo. A caridade vai agradecer bastante o auxílio de vocês e, e assim a gente vai conseguir agilizar bastante a mudança, vai deixar tudo organizadinho. Para o ano que vem a gente já dá início aí nos novos trabalhos da nova casa, tá bom? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Muito legal ver vocês aqui. Fico feliz, fico contente. Kátia Lourenço, seja bem-vinda. Jus Esconza, manda um beijo pra Mari, Ju. Isso aí. Não esqueçam de colocar as vibrações tanto para encarnado como para desencarnado, né? São listinhas diferentes, que assim a gente consegue ajudar bastante gente, né? A gente consegue atender aí. O que mais que eu esqueci de falar para vocês? Faz tanto tempo que eu não apareço que eu tenho meio perdido, mas a gente vai conseguir fazer o estudo aí, tirar algumas reflexões através desse estudo, a gente consegue crescer um pouco mais, tá bom? Então, bom, vocês estão me escutando bem? A imagem tá boa? Ó, o pessoal entrando aí, eu fico feliz. Vânia, seja bem-vinda. Lucimar, seja bem-vinda. Ah, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Que legal. Então vamos sentando.
num lugar confortável, que não tenha barulho, que vocês possam ouvir perfeitamente aí as reflexões, o estudo. Maravilha. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Se vocês quiserem também colocar o nome dos seus pets para as vibrações, pode colocar, não tem problema nenhum. Separa uma aguinha para eles também. Tudo é válido. Ah, obrigado, Ju. Miriam, boa noite. Seja bem-vinda. Muito legal ter vocês aqui. Muito legal mesmo. Perfeito. Ó, entrando mais gente. Tarararará, tarararará. Certo? Dentre alguns minutinhos a gente dá início aí na palestra, no nosso contato com o plano espiritual, a gente vai ficar mais ligado, vamos acalmando o nosso coração, os nossos pensamentos, certo? E assim a gente consegue aí ficar em paz, receber o tratamento da melhor forma possível, né? Que a gente vem buscando diariamente. Eu ia brincar com vocês em relação à água, que eu ia falar assim para vocês, ó, eu já separei meu galãozinho de água aqui para tomar, para dizer que vai ser fluidificada a água. A minha garrafinha aqui, ó. Brincadeira, eu já separei num copo aqui. Vibrações, isso mesmo. Vão mandando as vibrações. Se vocês quiserem colocar o nome de vocês também é válido, não tem problema. Isso é muito bom. Certo? Também estou sentindo saudade de vocês, Mary e Eric. Faz tempinho que eu não apareço, né? Tanto nos estudos como aqui. Estou meio ocupado, então eu passei a minha vez, assim por dizer, para Renata, e ela está me auxiliando. E agora que eu consegui um tempinho e eu consegui aqui fazer a live com vocês no dia de hoje. Olha só que interessante. Ah, deixa eu, antes de começar, quem quiser pesquisar junto com a gente, fazer o estudo evangélico, o trecho evangélico que a gente vai ler hoje é 1 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 8. Mas esse capítulo ele se inicia no primeiro versículo e vai até o versículo 8. Tá ok? Dentro de alguns minutinhos a gente dá continuidade. Deixa eu ver quem entrou mais para dar boa noite. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Se eu não dei boa noite para você, estou dando agora. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí. Certo? Mais algum minutinho a gente dá início aí. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Muito bom. Certo? 20h30. Agora, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos para estar em sintonia com a espiritualidade. Quem não se sentir confortável, mantenha os olhos abertos, mas mantenha os pensamentos com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Mantenha o seu coração aberto para você receber as instruções, receber os tratamentos que você vem buscando com muita alegria, com muito amor, tá bom? Então, assim, com os nossos olhos fechados, com sintonia em Jesus, com o nosso querido Mestre, com o nosso Pai, que também nos auxilia. Vamos dar uma boa noite para Deus, agradecendo a oportunidade por estar mais uma vez encarnado, agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado evangélico, que
possamos guardar essas informações, essas reflexões com muita alegria, com muita compaixão, com muito amor. E assim, a gente também agradece a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar, aos professores, aos alunos, aos nossos mentores em particular, e também aos amigos espirituais que vêm buscar um pouquinho mais de conhecimento através dessa oportunidade. E assim, Senhor, estamos de mentes abertas e coração aberto. Nos instrua, nos dê capacidade de compreensão para entender esses ensinamentos de hoje. Guarda essas informações no nosso coração, na nossa consciência e inconsciência e nos ensina, Senhor, a aplicar no nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento, para a nossa alegria, para o nosso amor. E assim, Senhor, vamos cada vez mais chegando mais próximo de Ti, nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais compreensivas, mais amorosas e mais maduras e assim responsáveis com a nossa própria vida. Agradecemos, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Deixa eu só ligar aqui. Então vamos lá. Nosso trecho do estudo continua aqui no Pão Nosso, nosso livro. Para quem não conhece, esse livrinho aqui foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, querido mentor dele. A gente está no capítulo 84 da lição. Então, o capítulo 84, ele se diz assim, ó, levantando mãos santas. Né? Então, a gente vai lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que é o trecho evangélico que, querido Paulo de Tarso, ele vem nos trazer essa reflexão. E ele diz mais ou menos assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Certo? Então a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Aí eu vou dar uma leitura simplesinha em relação a isso, para a gente ter uma compreensão melhor em relação a isso que está acontecendo. Então, lá no 1 Timóteo, capítulo 2, ele já se inicia nesse trecho, ó, o título da lição, Conselhos sobre a oração. Então, no primeiro versículo, ele diz assim, em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos de súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Olha só. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver em uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Olha só esse puxão de orelha, hein? Pois existe um só Deus. Aí, o pessoal tá entrando de novo. Eu troquei a minha conexão aqui, acho que agora dá certo. Vamos respondendo se a internet tá boa. Estão conseguindo ouvir, tudo certinho. Certo? Ó, o pessoal voltou bastante. Isso aí. O pessoal tá de volta. Celina, seja bem-vinda. Muito boa noite. Muito bom ver vocês aqui. Certo? Ah, maravilha. Então, o que está acontecendo? Maravilha. Obrigado, Airan. Obrigado, Ju. Saudade sua. Isso aí, vai entrando. Então, esse trecho evangélico, ele vem explicar para a gente o poder da oração, que a gente tem que orar por todas as pessoas, independente se elas fazem coisas boas ou ruins. Para quê? Para que possamos ajudar elas a se sintonizarem com a espiritualidade. Então, Paulo de Tarso, ele foi transformado em apóstolo, né? Ele se converteu e foi instruir aquelas pessoas que não eram judeus,
E com isso ele foi levando o conhecimento evangélico, foi capacitando as pessoas para a compreensão dos ensinamentos evangélicos, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão. E ele pede que façamos essa oração de coração aberto, né, com sentimento verdadeiro, para que possamos viver com Cristo, que possamos viver com Deus, da melhor forma possível, sem ódio, sem briga. E isso ele fez de uma forma muito interessante, que ele não somente fez o ato de levantar as mãos, né, e fazer a oração, conforme foi dito aqui no capítulo, né? Levante as suas mãos santas. O que quer dizer levantar essas mãos santas? É literalmente regaçar as mangas e fazer a prática do bem. Se você está recebendo conhecimento evangélico, vai atrás, começa a praticar, começa a se transformar, começa a se tornar uma pessoa melhor, com uma nova consciência, com novas atitudes, e assim você estará levantando as suas mãos santas, além da capacidade de oração, além da capacidade de compreensão, você será aquele instrumento que Deus tanto quer nesse mundo. Então, no trecho evangélico, agora que a gente vai ler, que traz o nosso querido Emmanuel, a reflexão é a seguinte, ó. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lombrigar no contexto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar as mãos santas em todo lugar, sem ira e sem contenda. Então, olha só. Então, o Paulo de Tarso, ele diz que, né, o Emmanuel diz em relação ao Paulo de Tarso, que a gente tem que levantar as nossas mãos santas em todos os lugares. Mesmo que a pessoa faça as coisas ruins, que a gente possa, se for do nosso, como posso dizer, da nossa alçada, assim por dizer, se a pessoa quiser uma orientação, né, uma boa conversa, a gente tome essa atitude de orientar, de ensinar, de mostrar o caminho, né, e também que a gente possa orar de coração aberto, para que a pessoa receba a compreensão das atitudes dela, para que ela possa mudar e se tornar uma nova pessoa. Aí ele continua. Não se referia a Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito, em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas sensíveis. O apóstolo menciona a mão honesta e edificante do homem, quando colabora com a providência divina a reportar-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Olha só isso, né? Então, a nossa transformação é uma transformação diária. Nosso desafio é diário, tanto da nossa mudança, do nosso conhecimento, da nossa postura, da nossa atitude. E quando a gente faz isso, a gente já está trabalhando para a providência divina. Quando a gente começa a praticar caridade, quando a gente começa a praticar os ensinamentos evangélicos, começa a aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do ciclo do nosso trabalho, dentro do nosso ciclo de amigos, e aonde a gente for, a gente estiver presente, a gente tem que estar trabalhando isso, a gente tem que ser esse modelo. É difícil? Realmente é difícil, mas a gente tem que se capacitar, a gente tem que exercer, a gente tem que levantar essas mãos santas, né? Assim por dizer, a bandeira santa, e mostrar que somos cristãos, né?
A gente está aqui para ser novas criaturas, para participar dos ensinamentos evangélicos, para ensinar aqueles irmãos que se encontram na ignorância, que muitas das vezes vêm pela providência divina, pedir auxílio, orientação, e assim a gente vai guiando da melhor forma possível essas pessoas ao caminho mais correto a lidar. Lembrando que cada um tem que trilhar o seu próprio caminho, mas a gente pode capacitar essas pessoas da melhor forma possível, certo? Então vamos dar continuidade ao estudo. Ele continua: lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, olha lá, individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna, né? Então, o esforço é individual, a capacidade de transformação é individual. A gente recebe as informações através dos estudos, através da palestra, através de um conselho amigo, né, de uma orientação, e assim basta a gente arregaçar as mangas, assumir a própria responsabilidade da vida e seguir na transformação. É fácil isso? Não é fácil. Não vou falar para vocês que é fácil, mas é uma oportunidade que Deus nos dá diariamente para sermos novas criaturas. E isso é essencial. Essa ferramenta, esse amor incondicional que Deus tem por nós, é uma compreensão, como foi dita no trecho evangélico. Deus, ele acredita no nosso melhor, no nosso potencial. Mas para isso a gente tem que exercitar, a gente tem que mudar, a gente tem que crescer. E só cresce quem faz acontecer. Então ele continua, para a gente ter entendimento. Ó. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar, né, da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Olha que interessante. Então, todas essas mãos que a gente vê trabalhando, também são essas mãos que acabam se transformando, que acabam auxiliando no progresso de um mundo melhor, trazendo benefícios, trazendo qualidade, trazendo um conforto. E a gente tem que pensar não somente em nós, a gente tem que pensar no todo. Se Deus está em todo mundo, a gente tem que ter esse pensamento de Deus, a gente tem que pensar no todo. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que proporcionar o bem para o outro. Se eu quero ser feliz, eu tenho que proporcionar a felicidade para o outro. A gente tem que ser assim para que possamos alimentar o mundo com amor, com pensamentos positivos, né? A gente tem que fazer a nossa parte através de, como somos cristãos, né? Através dos estudos, através da caridade. Todas essas oportunidades que a gente recebe é a oportunidade de sermos os exemplos aqui na Terra, né? Que a gente possa mostrar como é bom para as outras pessoas, quanto é gratificante estar no caminho certo, estar praticando, né? Estar praticando a caridade, praticando o amor, e assim a gente, os nossos exemplos, com a nossa conduta, a gente vai estar auxiliando as outras pessoas. As pessoas, como eu já disse em outras lives, o seguinte: quando a gente se transforma em novas pessoas, as pessoas nos olham com outros olhos e vão dizer assim: o que acontece com essa pessoa que ela está diferente? Ela era de um jeito, vai um exemplo, ela era totalmente grossa, ignorante, não tinha paciência, agora ela é uma pessoa mais calma, ela é mais compreensiva, ela é mais amorosa.
E a pessoa ela vai acabar sentindo isso. E quando ela vai pesquisar a fundo, ela vai descobrir que nossa, é Deus na vida dela. Os ensinamentos evangélicos estão sendo a ferramenta para a transformação dessa pessoa. E isso é essencial, certo? Então, para finalizar, para a gente dar continuidade, se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Então, se a gente quer realmente essa transformação, se a gente quer aplicar isso para a nossa vida, a gente tem que analisar. O que eu estou fazendo é certo? O que eu estou fazendo está me beneficiando uma coisa boa? Eu estou prejudicando alguém? Eu estou fazendo mal a alguém? A gente tem que colocar isso. Se a gente vê que a gente não está fazendo nada de ruim, a gente está no caminho certo, mas se também a gente não está no caminho correto, né, o caminho certo de praticar caridade, praticar amor, praticar todas essas virtudes que existem dentro de nós, a gente também já vai estar continuando no caminho reto, porque a gente não está aqui para fazer o mal e nem para ficar em cima do muro. A gente está aqui para ser pessoas boas, para ser pessoas melhores, para agir no caminho do bem e para mostrar ao mundo o quanto é bom estar com Cristo. Certo? Então, mais ou menos essa reflexão no dia de hoje em relação a esse trecho, que é levantando as mãos santas, que não é somente no sentido de louvar a Deus, mas de praticar o bem a todo instante, de buscar a transformação, de emitir pensamentos positivos, de emitir pensamentos de amor e utilizar isso da melhor forma possível para o progresso do mundo e para o seu progresso. Tá ok? Só me dá um feedback rapidinho aí com vocês, se a imagem está boa, né? Se o áudio está bom. Assim a gente dá continuidade nos estudos. Agora é a parte mais gostosa, né? Que a gente vai receber o nosso tratamento, que possamos agora nesse momento estar de coração aberto, de pensamentos abertos, para que recebamos o que viemos buscar, tá bom? Então, que se sente confortável, feche os olhos. Quem não se sentir confortável, continue com os pensamentos ligados à espiritualidade, continue com o seu coração sereno, né? E assim a gente vai buscando aí o nosso tratamento, tá ok? Então, nesse momento, com os olhos fechados, o pensamento sereno e o coração ligado à espiritualidade, vamos nos imaginar que estejamos novamente na beira da praia, sentado em frente ao mar, ouvindo o barulho da água, ouvindo os pássaros passando à nossa volta. A gente consegue enxergar um céu limpo e azulado, e assim os nossos amigos espirituais sentam próximo da gente. Novamente eles agradecem a oportunidade de todos por estarem aqui, por buscar esse desenvolvimento espiritual, de estar no caminho correto, de praticar o bem, de praticar o amor, de se tornarem pessoas mais harmoniosas, mais amorosas, mais felizes, trabalhando com a consciência da melhor forma possível para o progresso individual e para o progresso coletivo. E nesse momento a gente consegue se sentir em paz. O nosso coração se sente aliviado, os nossos pensamentos já se deixam de estar desorganizados, de se movimentarem muito rápidos. A gente consegue compreender e lidar com as lições da vida, que são as ferramentas que Deus nos utiliza para o nosso melhoramento, para nos tornarmos pessoas melhores.
E nessa compreensão e nessa consciência que a gente se sente em paz, que a gente se sente feliz. E assim, quando a gente está nessa sintonia, nessa compreensão, a gente consegue enxergar à nossa frente, ao nosso querido Mestre Jesus chegando próximo de nós. E com muita alegria e com muito amor, a gente dá boa noite ao nosso Mestre, ao nosso irmão. E ele sorrindo para a gente, nos abraça, nos conforta. E esse abraço é tão gostoso que literalmente limpa o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, organiza os nossos centros de forças, organiza os nossos sentimentos mais puros e mais verdadeiros. A gente se sente mais radiante, os nossos pensamentos estão mais organizados, mais calmos e serenos. A gente consegue enxergar o quanto a gente é bom, o quanto a gente é merecedor de tantas coisas boas na nossa vida, o quanto a gente é merecedor das conquistas que a gente vem buscando, das curas, da liberdade dos irmãos, que possamos orar por aqueles irmãos que se encontram perdidos, que eles possam encontrar a luz, que eles possam encontrar a consciência divina, a paz, o amor, a alegria. E por onde andarmos, que a gente pise firme com os pensamentos, os nossos passos nesse caminho, acreditando em Jesus, acreditando em Deus, que a gente é uma peça fundamental na lei do progresso, que todos nós temos essa importância, que todos nós temos essa responsabilidade, e assim a gente vem trazendo mais harmonia para o nosso planeta, para as pessoas que estão em convívio com a gente nesse exato momento. E assim o nosso Mestre Jesus se despede com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Os nossos amigos espirituais também se despedem da gente com amor, com compaixão e com um sorriso no rosto, agradecendo mais uma vez a oportunidade de vocês estarem lá, de vocês estarem se fortalecendo e escolhendo o caminho do bem, que é o mais correto nesse exato momento. E assim, a gente já se encontra no nosso lar. A gente sente o ambiente mais calmo, mais harmonizado, mais tranquilo. Nesse exato momento, vamos doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso pensamento positivo ao nosso querido planeta Terra. A todos os dirigentes políticos de todas as nações, principalmente da nossa nação brasileira, que eles tenham consciência de amor, de paz, de harmonia, de sabedoria para conduzir as nações da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso sorriso mais sincero e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam todo o nosso amor, toda a nossa consciência de transformação, a nossa paz e a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, que se encontram nos orfanatos, nas casas de recuperação, que eles recebam a nossa esperança, a nossa paz, a nossa harmonia e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na rua, que a gente possa doar o nosso melhor sorriso, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. E assim, a todos os dirigentes religiosos das suas crenças, recebam a nossa sabedoria, a nossa inteligência e o nosso amor. E assim, Senhor, se for permitido, vamos vibrar por nós mesmos,
fazendo transformar o nosso coração, fazendo transformar a nossa consciência, e que por onde andarmos, Senhor, que possamos deixar a Sua presença a todas essas pessoas que se encontram à nossa volta. Deixamos um pouco mais de amor, um pouco mais de luz, um pouco mais de sabedoria à nossa equipe espiritual para ser levada aonde for mais necessário. E assim, Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado por fluidificar a água nesse exato momento, obrigado a toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos orienta, que acredita no nosso potencial, que acredita no nosso poder de transformação. Senhor, a cada momento, toca o nosso coração, a nossa consciência, para que possamos estar lúcidos na lei do progresso. Que cada dia mais possamos assumir a responsabilidade da nossa vida, que possamos nos transformar em pessoas melhores, que possamos praticar a lei do amor e da compaixão com nós mesmos e com as outras pessoas que estão à nossa volta. Agradecemos, Senhor, também a oportunidade de conhecimento do Evangelho, que é essa fonte rica de alegria, de amor, que alimenta a nossa alma e a nossa consciência. Senhor, que cada vez mais possamos estar na lei do progresso, auxiliando o nosso próprio progresso e as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos aplicar o amor por onde caminharmos, com alegria e com compaixão. E assim, Senhor, que possamos estar aqui na próxima palestra, no domingo, adquirindo um pouco mais de conhecimento para a nossa prática. Agradecemos a todo instante e que possamos assim ter uma noite de paz e de alegria. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Certo. É isso aí, ó. Vamos tomar nossa aguinha fluidificada, né, ó. Que faz muito bem, que nos traz paz, que nos traz harmonia, que nos traz amor e compaixão. Tá ok? Isso aí, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu ver quem mais entrou para eu dar boa noite, né? Alzira, seja bem-vinda. Querida Iraci, seja bem-vinda. Durvalina, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui. Muita alegria. Novamente se encontrar em paz, se encontrar em sintonia. E assim a gente continua prosseguindo na transformação. Que Deus esteja na nossa consciência, no nosso coração. Certo? E assim a gente consegue aí caminhar, tá bom? Agradeço a todos vocês mais uma oportunidade. Tenham um ótimo final de semana, né? Que vocês participam da próxima live aí no domingo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, até a próxima. Tchau, tchau.